Bom dia a todos, muito bem-vindos aí para mais uma ATPC, né, de formação para professores de matemática, tanto do ensino fundamental, anos finais, como ensino médio, né, e essa ATPC faz parte do programa de recuperação e aprofundamento, então estamos dando início na manhã de hoje. Pode passar, João, por favor. Tá, você já pôs para gravar, né? Sim. Bom, a organização da TPC de hoje é realizada aí pelas equipes das escolas Margarida Pinho Rodrigues e deputado Rubens Paiva, né, com seus professores coordenadores e professores facilitadores. Então, esperamos aí que tenhamos uma manhã bem agradável. A nossa pauta de hoje, a gente vai iniciar, como de costume, com uma devolutiva da ATPC anterior. Teremos um momento de sensibilização. E aí, entrando propriamente dito na pauta, uma visão do percurso formativo dos professores, a gente vai focar na sequência de atividade 3, né? Com sequências de atividades para todos os anos e séries, ensino fundamental e médio, ok? Aí vamos já demonstrar a cargo de quais escolas fica aí a organização da próxima ATPC. No final, faremos a avaliação da nossa ATPC também, como já é rotina aqui dos nossos encontros. Muito bem. Bom, perguntamos aos professores, né, na ATPC anterior, se os assuntos abordados foram úteis, né, para a prática deles em sala de aula. E das 57 respostas, tivemos aí uma unanimidade, né, o que nos deixa aí bem tranquilos de que estamos no caminho certo nesse programa de formação. Pode passar. E também perguntamos se, de maneira geral, gostaram da ATPC e também tivemos aí uma resposta unânime, ok? E aí, como de costume, a gente sempre pede para que a ATPC seja resumida numa única palavra, e aí a gente forma, né, a nuvem de palavras, sendo que quanto maior a palavra aí, significa que mais vezes a palavra apareceu. Aí vocês viram que foram 57 pessoas, né, que responderam ao questionário, e aí tivemos aí a TPC boa, né, bem evidente, também ótima, produtiva, legal, dinâmica, motivadora. Então, eu acho que a TPC foi proveitosa aí para a maioria das pessoas. Pode passar, João. E aqui é o seguinte, como esse material vai ser enviado para todos, né, posteriormente, eu vou só citar aqui alguns exemplos, porque ao final, né, da avaliação anterior, nós pedimos para que as pessoas na última ação da avaliação pudessem colocar algumas sugestões, elogios, né, ou críticas à TPC. E aí, como sugestões, nós tivemos duas, né, uma queria saber como estimular o compromisso do aluno, né, e compartilhar práticas pedagógicas e não dar uma aula, pois todos somos professores. Bom, com relação a isso, só tenho um adendo a fazer. Gente, essa pauta, ela é fechada, né? Essa pauta a gente recebe da Secretaria da Educação, uma formação prévia em que os professores coordenadores, professores facilitadores e nós, PCNPs, participamos, né, junto à EFAP. E aí o que a gente faz nessas pautas, a gente apenas dá algumas modificações, coloca mais do nosso jeito, de repente a gente traz um exemplo da escola que está organizando a ATPC, ao invés de usar um exemplo que a SEDUC deu, mas dentro do mesmo tema. Então, a gente não cria, né, temas, tá bom, para esta ATPC. Deixar bem claro isso. Pode passar, por favor. E aí, elogios a gente teve vários, né? Como falei, não vou ficar aqui tomando muito tempo na nossa TPC, colocando todos que tiveram, né? Mas aí tivemos vários elogios. E, João, pode passar na parte das críticas, por favor? E aí diz que uma crítica foi que a ATPC passada foi repetitiva, devido à ATPC do Centro de Mídias. E é verdade, gente. Por conta, né, da semana retrasada ainda, né, anterior à nossa TPC, na verdade, de matemática, teve o Movimento Inova. E do Movimento Inova, né, acho que o pessoal da Seduc não teve muito tempo de preparar a formação que eu acabei de falar aí, que nós fazemos, né,
ficou muito alinhada, tanto a ATPC de língua portuguesa como de matemática. As escolas que trabalharam nas ATPCs anteriores, né, podem até confirmar isso, porque ficou praticamente a mesma pauta, né, ficou uma pauta geral para todo mundo, e para a escola ficou até tranquilo, porque fez a ATPC de língua portuguesa na quarta-feira, quando foi fazer de matemática na quinta, só, né, alterou algumas coisinhas. E aí, o que aconteceu? E no próprio centro de mídias, no mesmo dia, né, foi abordado o mesmo assunto. Então, realmente, isso aconteceu, ficou muito repetitivo, né? Ficamos até preocupados, né? Tanto nós, PCNPs de língua portuguesa, como de matemática. Se a partir de agora for sempre assim, vai ficar, né, complicado, porque realmente é desmotivador. Mas não, foi que realmente só em função do movimento Inova, tá bom? Né? Na nova pauta agora que nós estamos retransmitindo para vocês hoje, já voltou ao normal, estamos trabalhando aí cada área com a sua especificidade, vocês vão ver que hoje nós temos bastante coisa de matemática aí para trabalhar, tá bom? E também aqui está pedindo para que a gente procure terminar a ATPC no horário, sim, vamos tentar, pessoal, né? Fazemos de tudo para manter, tá ok? Então é isso, pode passar, João. E aí, lembrando então, né, como eu já disse, né, essas sequências de atividades, elas sempre são pautadas no Aprender Sempre volume 3, né, tanto dos anos iniciais e como nos anos finais também, e ensino médio. Pode passar. E agora, iniciando propriamente dita a nossa pauta, né, eu passo a palavra para a Rosilaine, que vai iniciar aí a nossa TPC. Bom dia a todos, meu nome é Rosilaine, sou professora coordenadora da Escola Deputado Rubens Paiva. Espero que hoje o nosso dia seja produtivo, né, de estudos, e todos nós estamos aprendendo junto aqui, né? Então, aí quanto à sensibilização, quando estamos pretendendo realizar uma atividade, dificilmente associamos algum conhecimento matemático, ou até mesmo não fazemos associação com nenhuma disciplina escolar. É importante observar que em todas as atividades que realizamos diariamente, tem sempre um questionamento a se fazer relacionado à matemática. Então, de acordo com essa sensibilização, o que nós pudemos aí observar e relatar, acho que isso está no dia a dia de todos nós, né? Que todas essas ações estão relacionadas a algum tipo de cálculo matemático, quando nós estamos falando das ações relacionadas à matemática. Então, nós podemos enumerar aí diversos exemplos. Quando nós estamos na cozinha, né, nós, principalmente mulheres, fazendo uma receita, né, estamos sempre trabalhando com o quê? Medidas, nossos horários, né, sempre cronometrando aí o tempo para ver se conseguimos chegar na hora exata, na correria do dia a dia, estamos trabalhando com o quê? Com o nosso tempo, né? Quando nós estamos fazendo as nossas compras, é necessário sempre saber o preço, contar o dinheiro, né? E saber se vai ser suficiente. Também estamos trabalhando aí com uma equação de matemática. E quando também, um outro exemplo, estamos dirigindo, trabalhando com velocidade, ângulos, e assim sucessivamente, poderíamos ficar elencando aqui diversas situações. Então, podemos observar o quê? Que indiretamente, né, às vezes nós não percebemos, mas a matemática está sempre inserida, né, em nossas ações do nosso dia a dia. Pode passar. Próximo slide. Então, o nosso objetivo hoje da nossa pauta formativa, né, da escola seria reconhecer a necessidade de estabelecer conexões entre os conhecimentos matemáticos construídos para consolidar a aprendizagem dos estudantes. De acordo com o 6º ano, né, dos anos aí que iremos trabalhar, Escola Rubens Paiva, ficamos focados dentro do fundamental, junto com nossos colegas que irão trabalhar com o ensino médio, do Margarida. Então, a nossa primeira sequência da atividade seria reconhecer as principais características do sistema de numeração decimal, leitura, escrita e comparação de números naturais, além de operações com esses números. Segunda situação de aprendizagem, trabalhar com as situações problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura,
área, capacidade e volume, em diferentes contextos. Aí eu dou prosseguimento, a nossa professora de matemática, Vanderly, vai trabalhar aí com a sugestão que foi pautada, né, dentro do caderno Aprender Sempre, do terceiro bimestre, a sugestão de atividade do sexto ano. Então, nós sugerimos como atividade para se trabalhar a transformação de medidas, a gente sugere que se use o sistema de numeração decimal, conectando ele ao sistema universal de transformação de medidas. E embaixo, nesse slide, nós especificamos a transformação para múltiplos e submúltiplos, fazendo com que o aluno assimile de uma forma que uma coisa está ligada à outra, né? Que o sistema de transformação de medida, ele também é trabalhado da mesma forma que o nosso sistema de numeração decimal, ou com os múltiplos ou submúltiplos. Próximo vídeo, slide. O próximo slide, os PCNPs aqui da diretoria de São Vicente, o Vanderlei e a Mariana, prepararam um material lúdico para trabalhar com esse assunto. Ele é bem interessante, o aluno usa na parte prática, né? Ele monta e ele vai explicar para a gente, eles vão explicar, a Mariana vai explicar para a gente como que funciona esse caderno de atividade à distância. Bom dia, professores. Sou a professora Mariana, estou com o PCNP de matemática, junto com o Vanderlei. Então, dentro dessa situação de aprendizagem, temos essa proposta de atividades, né, que vai poder ajudar vocês nessa proposta que está sendo transmitida aí, tá? Então, numa pesquisa de material para nossa OT, eu encontrei um vídeo que mostra um pouquinho sobre essa habilidade, e aí eu vou mostrar o vídeo primeiro e depois eu falo mais um pouquinho. Pode ser, João? Ok, Mari. Só um minutinho, já vou projetar. Ah, esquece. Não. Tá sem o som, só um minutinho. Então, infelizmente, por conta da pandemia, a gente não conseguiu realizar nossa OT, né? Então, o que a gente pensou? A gente pensou em transformar algumas atividades da nossa OT, colocando num caderno para auxiliar os professores durante esse ano, que foi esse caderno à distância, tá? Ele está disponível em 2 versões. A gente fez uma foi em abril, que é esse que está mostrando aí na tela. Está disponível no nosso site da Derzi
no Dersvi Links, tá? No site da diretoria, e na metade do ano a gente fez a segunda versão dele. E aí a gente pensou como que a gente faria isso para ser essa atividade para ser aplicada na sala de aula, né? Então, eu vou pedir para o João novamente colocar o slide para eu mostrar para vocês como que a gente colocou nesse material. Pode passar mais um, João, por favor. Então, a gente pensou em fazer em forma de dobradura, tá? Então, no caderno tem todos os passos, o aluno pode fazer na sala de aula ou trazer pronto de casa, ele vai recortar, né? Se não der para imprimir, dá para fazer também, usando régua, da maneira que eles acharem melhor. E aí, de acordo com o vídeo, vocês, né, poderão explorar esse material da maneira que vocês acharem melhor. Lembrando que aqui ninguém está ensinando ninguém a dar aula, tá, gente? É só proposta mesmo de atividade que a gente acha que vai dar certo e que vai ser bem legal para vocês. Então, tem números, tem a setinha, que é a unidade que a gente quer transformar, e o aluno vai completando com os números a tabelinha até chegar na unidade de medida desejada. Tá? Então, essa é a nossa proposta de atividade, está disponível lá no nosso site. Se vocês tiverem interesse, é só entrar lá no nosso site e procurar esses materiais. Tem bastante coisa legal para quem não conhece ainda, tá? Passa a palavra. Não sei se o Vanderlei quer falar mais alguma coisinha. Quer, Vanderlei, completar? Não, Mariana, disse tudo. É isso mesmo, pessoal, tá bom? Espero que é mais um material que a gente está oferecendo aí, né, como um apoio para as aulas, tá ok? Então, dando sequência aí à próxima atividade do sexto ano, né, que seria referente à aula 6, 7 e 8, a professora Vanderly vai dar aí o esclarecimento de acordo com nós fizemos o desenvolvimento da aula. Então, com as atividades do caderno Aprender Sempre, né, a aula 6, a 7 e a 8, onde nós estamos transformando medida de comprimento, medida de massa e medida de capacidade, nós usamos esses exercícios para trabalhar esse material, né, que foi sugerido, nós achamos bem adequado e funcional, né? Trabalhar esse material que foi mostrado pela PCNP, Mariana, para transformar as medidas. E aí nós colocamos aqui os resultados obtidos com as transformações, salientando o aluno, né, na leitura da unidade de medida, que é acompanhada da vírgula, né? Então, se eu tenho 34,5 quilogramas, então, o número que vem acompanhado da vírgula é a unidade de medida que eu tenho, e eu vou transcrever a vírgula até a unidade de medida desejada. Próximo vídeo. Dando sequência aí às atividades do sétimo ano, temos duas sequências de atividades, a primeira sendo reconhecer e aplicar conceitos, propriedades e procedimentos em contextos que envolva o uso de números inteiros na resolução de problemas. Sequência de atividade 2, reconhecer e aplicar conceitos, propriedades e procedimentos em contextos que envolvam as frações e seus significados, como parte de inteiros, como resultado da divisão e como razão, como operador. Aí, da sequência da aula, o professor e nosso diretor Lúcio vai explanar a aula aí referente ao sétimo ano. Bom dia, gente. Aqui somos todos professores, né, os PCNPs, e esse material do sétimo ano, na realidade, ele já vem bem engessado e dentro de algumas
propriedades até comuns para o aluno trabalhar, né? Então, aí a gente tem a propriedade da adição e da subtração. É simples para a gente compreender, até para a gente demonstrar para o aluno mesmo, também é muito simples. A única observação que eu coloco aí, e quando a gente vai trabalhar com o aluno, é muito importante a gente colocar essa adequação, é que a propriedade comutativa, na realidade, ela é válida para operação de adição. Para a operação de subtração, nós não vamos obter o mesmo resultado. Nós vamos obter, na realidade, um resultado com números simétricos ou opostos, né? Aí cada um utiliza a sigla que melhor lhe convier. E no caso das propriedades para multiplicação e divisão, a propriedade comutativa, ela também é válida somente para multiplicação. No caso da divisão, o quociente vai ser uma fração inversa. Eu estou colocando esses detalhes aí, eu sei que nós, professores, já sabemos disso tudo. Só que quando o caderno do aluno, lá nas aulas 5 e 6, página 51, do Aprender Sempre, quando o aluno lê isso daqui inicialmente, a impressão que a gente tem é que a propriedade comutativa ela vai servir tanto para adição como para subtração e vai servir também para multiplicação e para divisão. E não é essa a realidade. Então, acho que é importante a gente deixar claro isso para os nossos alunos. E aí, o próximo slide. Aí, no próximo slide, a gente tem lá, também na sequência ainda para o 7º ano, a gente tem falando que todo número racional ele tem o seu inverso. Então, aí são propriedades muito trabalhadas, principalmente na divisão de fração, onde a gente conserva a primeira, muda a operação para multiplicação, inverte a segunda fração. Isso também é bem básico para a gente, professor, falar, né? E aí eu acho que esse questionamento traz bem o símbolo de que o valor 1, o número 1, ele é o elemento neutro, tanto para multiplicação como para divisão, ele não altera essas operações, né? E a gente deixar claro também que aí onde fala todo número racional diferente de zero tem um inverso. Quer dizer, se eu coloco lá para o aluno 1 dividido por 0, a gente, professor, já sabe qual é a resposta que a gente obtém. É 1, professor. 1 dividido por 1, qual é a resposta que a gente obtém? Professor, também é 1. E aí cabe o questionamento. Mas 1 dividido por 0, 1 dividido por 1, são operações diferentes, né, com valores diferentes. E a gente tem o mesmo resultado. Cabe isso dentro da matemática? Então, acho que é mais um fato aqui para a gente explicar para o aluno que a divisão por zero, na realidade, não existe. Essa é a 5ª e a 6ª aula da página 52 do caderno do aluno. Aqui eu acho que são apenas complementos que a gente tem que fazer dentro daquilo que está trabalhado no material e explicando essas pequenas diferenças para os nossos alunos. Porque, para nós, professores, a gente lê essa sequência e a gente tem uma clareza sobre ela, a gente tem um entendimento sobre ela. E para o aluno, essa linguagem matemática, às vezes ela fica um pouco confusa, né? Ela é um pouco abstrata. E, principalmente, se nós lembrarmos que aqui o caso dessas aulas são para alunos que já estão com defasagem de aprendizagem, eu acho que a gente tem que ser mais objetivo, ser mais claro, ser mais detalhista naquilo que a gente vai falar para eles, tá? Não estou ensinando ninguém da aula, são sugestões aqui, como a própria Mariana disse, são sugestões
da gente fazendo alguns adendos no decorrer das nossas aulas, tá bom? E aí pode-se passar para o 8º ano. Dando sequência aí ao 8º ano, né, a sequência de atividade, seria identificar e aplicar conceitos, propriedades e procedimentos em contextos que envolvam porcentagem. Então, quem vai trabalhar aí com o 8º ano, professora Vanderly. Pode Pode passar, João. Próximo slide. Obrigada. Vamos, várias formas que podemos expressar a porcentagem, nós vamos demonstrar para o aluno, né, para que ele tenha um entendimento de que podemos escrever a porcentagem de várias formas, chegamos ao mesmo resultado. Lembrando para ele, né, como a gente está dizendo aqui, que se ele dividir por 100 e multiplicar pela unidade desejada da porcentagem. Próximo slide. Como sugestão de atividade, as aulas 1, 2 e 3 do caderno do aluno, da página 45 e da página 46, tem uma atividade onde demonstra fração equivalente por figuras, né? E a outra atividade seria a transformação de valores monetários em porcentagem real, né? 1%, 10%. Então, nós sugerimos, né, essa atividade como um material interessante para a adequação desse conteúdo. Próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. E também no caderno do aluno da página 48, ele já tem lá também um exercício que já exemplifica a linguagem da porcentagem. Então, ele tem o exemplo e, na sequência, vem o exercício também fazendo uma fixação desse conteúdo. Acredito eu que atingiria um resgate de um aluno com deficiência em cálculo de porcentagem. Próximo, por favor. Agora vem o 9º ano. Dando sequência aí ao 9º ano, né? A situação de aprendizagem 1, resolver algébrica e graficamente sistemas de equações do primeiro grau, classificando-os em possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível. Sequência das aulas. Bom, gente, vamos lá então. Agora a gente tem o 9º ano, e aqui o 9º ano traz atividades para serem feitas, assim, para o aluno que já tem toda a capacidade, já tem o desenho de um gráfico na cabeça, como ele foi construído, né? E a gente sabe que, novamente, se estamos lidando com alunos em defasagem de aprendizagem, muitas vezes é necessário a gente ficar retomando alguns conteúdos de uma forma breve para tentar exemplificar para o aluno qual é o conceito daquela aula mesmo a ser trabalhada, né? E quando a gente trabalha esses planos cartesianos já com essas retas aí colocadas, inicialmente acaba não fazendo muito sentido para o aluno. Então, eu coloquei como proposta nessa atividade, quando a gente for apresentar ela para o aluno, que a gente, antes de trabalhar
essa atividade 2 da aula 3, que a gente voltasse um pouquinho no tempo e explicasse para o aluno como que se deu, na realidade, essas composições gráficas, tá? E aí eu proponho que a gente trabalhe tanto a construção gráfica como função no sistema cartesiano e, posteriormente, a resolução do sistema mesmo, para a gente poder compreender aí o que está colocado nessa atividade. Tá? Então, nos slides à frente, eu vou pedir para o João passar para o próximo slide. Nesse segundo slide aí, a gente tem um sistema impossível. Bom, por que ela é impossível? Quando a gente resolve lá o sistema, quando eu resolvo isso em forma de função, eu consigo fazer a demonstração de como nós chegamos no gráfico. Então, o aluno já consegue relacionar esse gráfico aí colocado com o gráfico que está lá na atividade, né? E a gente coloca aí por que ele é um sistema impossível. Esse sistema me leva a duas retas paralelas, né? A qual nunca vai existir um ponto de encontro entre elas. E no próximo slide, por favor, João. E aí, no próximo slide, eu mostro a solução desse sistema na realidade. E a gente vê aí que a gente cancela as incógnitas, ela some. Quer dizer, não tem como você determinar aí o valor de x e o valor de y, né, na resolução do sistema. Então, eu estou atrelando a resolução do sistema com a sua construção gráfica, separando as duas equações e a gente trabalhando com a função, aplicar valores em x, chegar a valores em y, a construir o gráfico. E aí sim, quando a gente volta lá na atividade, aí a gente consegue, o aluno já construiu o gráfico, já viu que o sistema é impossível, aí ele vai conseguir compreender que aquela atividade, o primeiro item lá, equivale a um sistema impossível de ser determinado. Tá bom? Passando para o próximo gráfico. Bom. Então, aí no segundo, eu já tenho um sistema possível e indeterminado. Tá? A mesma coisa. Fiz a representação através da função, as duas equações. E aí a gente consegue verificar. Aí eu não coloquei exatamente em cima, eu coloquei um pouquinho do lado no gráfico, mas dá para a gente verificar que as retas são coincidentes, né? Então, uma reta acaba ficando sobre a outra. Quando a gente passa para o próximo slide, aí a gente vai conseguir verificar lá na realidade. Eu fui tentar resolver o sistema, e aí eu consigo anular todos os seus valores, tanto x, y, como a igualdade aí, né? E aí a gente consegue observar que quando as retas graficamente representadas em duas equações são coincidentes, esse sistema aqui vai ter infinitas soluções para mim colocar. Aí, se a gente começa a trabalhar lá com os valores na função, a gente observa isso. Tanto para uma equação como para outra, nós vamos obter sempre os mesmos pontos. E aí já fica claro, quando o aluno volta lá no primeiro slide dessa sequência, já fica claro que o item B ali do exercício era um sistema possível, mas indeterminado, tá?
Ele é possível por quê? Para qualquer valor de x aí eu vou encontrar resultado. Qualquer valor de x e y eu vou encontrar resultados. Tá bom? E aí a gente passa para a terceira sequência, e aí sim a gente já tem lá na atividade, que seria aquele terceiro gráfico, aonde a gente consegue observar o encontro das duas retas, né? Então, aí a gente tem aquele ponto estratégico, novamente aqui demonstrado pelas funções das equações. A gente consegue chegar a um ponto de igualdade entre elas, e aí a gente já tem como determinar qual que é a solução desse sistema. Aí, no caso, ficou as coordenadas 9x, 3y, tá? Então, aí já fica claro também para o aluno que quando a gente tem um encontro de duas retas, a gente consegue determinar qual que é o valor desse sistema. Porque sistema, na realidade, é a gente achar um valor de x e y em comum dentro aí das equações, das duas equações, tá? Essa daqui é somente uma proposta de atividade, então eu resolvi, se eu estivesse em sala de aula nesse momento, eu iria retornar um pouquinho tanto a construção gráfica como o trabalho da resolução de sistemas para explicar essa situação de aprendizagem para os alunos, tá bom? Fica aí a nossa dica, né? Cada professor, logicamente, ele tem que adequar o seu trabalho, a clientela que ele tem, qual é o tipo de aprendizagem que esses alunos apresentar no decorrer da aula que o professor está dando. Eu acho que esse nosso trabalho de ATPC é só passar ideias, né? A gente não está ensinando, tem que ser assim, não. Cada professor tem sua ideia, eu tenho certeza que todos que estão aí no grupo também devem ter ideias ótimas para a gente trabalhar esse tipo de exercício. Então, aí fica só a nossa contribuição para a gente trabalhar esses conceitos, tá bom? E aí eu gostaria, vou pedir licença ao Vanderlei também, que hoje a gente tem o nosso professor de matemática aqui da escola, que também fez os trabalhos com a gente, o professor Josevaldo, e que aí ele se colocasse de maneira breve sobre essa situação da sequência 3 no ano. Tudo bem, Vanderlei? Tudo ótimo. Bom dia, Josevaldo. Josevaldo, a palavra é sua. Josevaldo, está na sala? Estava sem o som. Estava sem o som. Bom dia. Tá. Estão escutando? Está ok aí o som? Sim, normal, Josevaldo. Pode fazer o desenvolvimento. Então, eu ia falar sobre porcentagem, né, dos anos iniciais, porque há 10 anos atrás eu trabalhei com essas turmas, né? E aí tem muita coisa assim que deu muito certo, né? Que eu fazia e deu muito certo. Por exemplo, quando a gente fala de porcentagem, a gente tem que passar exemplo para dar sentido à porcentagem, né? E um certo valor. Vamos imaginar o seguinte, uma situação. Vamos dizer que o custo de vida aumentou em 20%. O custo de vida aumentou 20%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada R$100 aumentou R$20. Então, R$100, R$200, então aumentou R$40, R$300 aumentou R$60. Então, a cada R$100 aumentou R$20. Então, isso falando de um custo de vida.
Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma loja. A loja resolve dar um desconto em todos os seus produtos. Um desconto aí, vamos colocar aí 15%. Então, em porcentagem, está querendo dizer o seguinte, está querendo dizer que a cada R$100 que essa loja vende, ela dá um desconto de R$15. Então, se ela vendeu R$200, ela está dando um desconto de R$30. E assim sucessivamente. É importante também nós fazermos a transformação da razão em porcentagem, né? Então, toda fração com o denominador 100, apareceu o número 100 no denominador, então nós podemos fazer a leitura em porcentagem. Por exemplo, 53 sobre 100. Então, estamos falando de 53%, né? Mas e se nós falássemos o seguinte, 5 sobre 20? Quanto é em porcentagem 5 sobre 20? Então, nós vamos transformar esse denominador, que é o 20, em 100 também. O nosso aluno ele tem facilidade em multiplicar e somar, né? Poderíamos muito bem dividir o 5 por 20 e deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda e aí chegarmos à porcentagem. Mas como o nosso aluno, vamos dizer aí dos anos iniciais, tem facilidade na multiplicação e na soma, podemos fazer, eu faria o seguinte com eles. Nós colocaria para eles que o 20 a gente vai somando e fazer com que esse 20 vire 100. Quantos 20 eu preciso para poder chegar no 100? Né? 20 mais 20 mais 20 mais 20, 100. Ou 5 vezes 20, 100. Então, em cima eu multiplicaria também. 5 mais 5 mais 5 vai dar o quê? 25. 5 vezes 5, 25. Então, em cima vai ficar o 25 e embaixo o 100. Pronto, 25%. 25 por 100. 25%. Né? Então, a mesma coisa, 2 sobre 50. Igual teve um exemplo aí que teve em um exercício aí, 2 sobre 50. 50 para se transformar em 100, eu preciso de mais um 50. Então, 50 mais 50, 100. Então, em cima, numerador, 2 mais 2, 4. 4 sobre 100. Então, 4 por 100. 4%. Ótimo. Só que, assim, o aluno, para absorver qualquer assunto, eles têm que conviver com esse assunto, né? Então, a porcentagem é um assunto que eu acho muito interessante, que pode mudar a vida financeira de uma família. Esse aluno pode ajudar a mudar a vida orçamentária da família dele, né? Mas para frente eu vou estar falando sobre, né? A porcentagem, essa parte aí que o caderno Aprender Sempre traz, né? Eu acho interessante esse deslocamento da vírgula, né, para o cálculo de porcentagem, né? Deslocando a vírgula 2 casas para a esquerda, nós temos a porcentagem, mas deixando claro para os nossos alunos que todo número ele tem uma vírgula, né? Ele, assim como o sinal de mais não precisa colocar 500, eu não preciso colocar mais 500, né? Assim acontece também com a vírgula, 500, vírgula, só que a vírgula não precisa colocar, né? Então, aí nós vamos dar o seguinte exemplo, 8% de 30 reais, 8% de 30 reais. Nós sabemos que a vírgula vai deslocar 2 casas para a esquerda. Então, 8 vezes 30, o aluno sabe fazer essa continha, né? 8 vezes 30 vai dar, então, 240. Então, nós temos uma vírgula no final desse número, né? No final. Deslocando essa vírgula 2 casas para a esquerda, então é o zero, vai dar, então, o resultado R$ 2,4. Então, 8% de 30 é igual a R$ 2,4. Gente, eu estou falando o que eu faço, tá? Bem resumidamente. Tá? Agora, em uma sala de aula, o interessante também seria, para eles absorverem essa porcentagem, é pedir para os nossos alunos acompanharem os pais ao supermercado, né? Acompanhar os pais ao supermercado, levar seu caderninho, anotar
anotar tudo que o pai ou os pais estão comprando. Por exemplo, ele vai anotar o preço, porque o mercado traz dois preços. E os pais vão estar procurando os descontos, né? Aqueles que têm desconto. Então, ele vai ver quanto custava antes e quanto diminuiu o valor ali de cada produto. Ele vai anotar. Isso é tarefa, né? Isso é para absorção do assunto, né? É uma tarefa que ele também deve levar para casa. Então, acompanha os pais ao supermercado e faz esse tipo de anotações. Ao chegar em casa, ele vai fazer o cálculo de quanto que os pais economizou e vai colocar esse desconto que o pai obteve em porcentagem, né? Isso eu acho interessante e quando ele todos os locais que ele observar, ou na televisão, ou ele andando na rua, vê uma plaquinha na loja, desconto, porcentagem, ele fica sempre atento a isso. Isso é muito importante isso. Na casa dele, nós professores podemos lançar um desafio. Está em pandemia, tudo bem. Mas podemos lançar o desafio, pedir para os alunos toda conta que chegar em casa, água, luz, internet, telefone, etc., ele anotar qual é o gasto dessa casa, né? Com água, luz, telefone, tudo isso aí, né? E, a partir disso, a gente lançar um desafio para eles. Ó, o desafio é você tentar diminuir as contas da sua casa. Sabemos que o chuveiro ele tem um gasto de 20%, né, no custo. Né? Se demorar menos lá, gastando água no chuveiro e tal, ele vai gastar menos luz e também vai gastar menos água. Vários aparelhos da casa ficam em stand-by, né? Ou seja, então é bom ele estar desligando os aparelhos, tirando, aí ele vai ter e vai fazer essa comparação, né, com a conta anterior. O desafio dele é diminuir as contas, né? Conscientizar a família que ele tem essa tarefa de casa para poder diminuir o valor das contas. Então, ele vai fazer essa comparação e vai ver quanto que diminuiu na conta. Planejamento orçamentário é muito importante numa casa. Podemos lançar o desafio para os alunos, porque ele já tem alguns... quando eu falei do mercado, pedi para o pai ir em outro mercado e tal, para poder fazer comparação de preço e continuar essa rotina de atividades. Ok. E aí ele vai partir para o orçamento, né? O desafio é ele, porque a maioria das casas, das famílias, o salário, ele nunca dá para fechar o mês. O salário nunca fecha o mês. Então, qual que é a minha sugestão para isso? Esse mesmo aluno, ele já tem esse raciocínio, né, de fazer esses tipos de cálculos aí, das contas, etc. E agora o desafio é fazer sobrar dinheiro na família, né? Fazer sobrar dinheiro na família, nem que for pouco, né? E como que ele pode fazer isso? Conscientizando os pais dessa parte da matemática financeira aí, e ela é muito importante. E qual o aluno e depois a gente faz a comparação até entre eles, qual que conseguiu diminuir mais entre os alunos, quem gastou mais e tal. Então, eu gosto muito dessa... Só não querendo atrapalhar a sua conclusão, é que a gente tem horário e dá prosseguimento, mas foi muito válida, tá? Bom, e eu acredito mas assim... Gente, deixaram eu falar, eu vou... Aí eu... então, é que tem o tempo cronometrado, o Vanderlei está pedindo para a gente... encerrar. Vou encerrar. Só para complementar a parte do ensino fundamental, eu agradeço aí a participação do professor Josevaldo também. E alguns conceitos na matemática, eles são bem assim do nosso cotidiano mesmo. A gente trabalha matemática diária, né? Em todas as ações do nosso dia a dia. E muitas vezes a gente, como professor de matemática, tem muita dificuldade em relacionar alguns conceitos dela
com o cotidiano. Até porque alguns conceitos são mais próprios da matemática, do cálculo científico da matemática mesmo, né? Então, nem tudo a gente consegue adequar à realidade. Mas eu acho que é válida a participação do professor, bacana. A gente tem mesmo, porcentagem, um assunto bem do nosso dia a dia, tá bom? O que a gente tinha para falar do ensino fundamental é isso. Passo para você de novo, Vanderlei. Ok, pessoal. Então, a parte aí do ensino fundamental, né, anos finais, a gente deu por concluído, e agora a gente chama a próxima escola para falar aí sobre as sequências para o ensino médio. Passo a palavra. Olá, pessoal, bom dia. Professor Márcio, professor coordenador do ensino médio. Nós vamos falar agora da sequência didática de matemática para a primeira série do ensino médio. Que a sequência didática, ela espera calcular medidas de ângulos internos, de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos. E para essa atividade, essa primeira atividade, a sequência 1 é a atividade de ladrilhamento, né? Aula 1 e 2, atividade 2, página 46 e 47 do caderno do aluno do primeiro ano do ensino médio. Construindo um ladrilhamento. A arte do ladrilhamento ou pavimentação consiste no preenchimento de um plano por figuras, sem superposição ou buracos. Aí tem o exemplo de uma calçada. E para a atividade prática, eu vou convidar a professora Lourdes e o professor Ademir para explanar esse jogo que eles fizeram de maneira prática dessa atividade, sequência de atividades, tá ok? Ademir e Lourdes. Oi, bom dia. A Lourdes. Tá, estou aqui. Então, construindo o ladrilhamento, a arte do ladrilhamento, pavimentação, consiste no preenchimento de um plano por figuras sem superposição ou buracos, e aí ele mostra um exemplo. Então, nesse exemplo que eles estão mostrando, que é o exemplo que está na apostila, ele já fala aí dos ângulos internos, da soma dos ângulos em torno de um ponto. Então, a nossa proposta é completar essa atividade que está proposta, essa atividade do caderno de aluno, com um game, tá? Então, nós preparamos um formulário gamificado que completa esta atividade. Então, vamos lá, na próxima. Vai ser divulgado o link no grupo dos professores. Já colocamos o link aqui no chat, tá bom? Tá, ok. Então, é interessante aí, pessoal, que ao responder o game, não selecione a alternativa correta, que é para vocês vejam como está o direcionamento dentro do formulário, né? Então, esse tipo de atividade, ele visa também aí o aluno, a autonomia do aluno, né? Ele buscar o conhecimento também, ele fazer a pesquisa para poder responder o formulário. Então é isso, pessoal. Agora é uma parte prática, né? Isso. Acessem aí o formulário, joguem rapidinho aí, a gente vai dar uns 5 minutinhos para vocês manusearem aí a atividade, perceberem como que ela pode ser trabalhada, e mais uma vez a gente deixa claro aqui que é mais uma sugestão, né, para os professores trabalharem aí com seus alunos. E o bom do formulário é que justamente nesse momento de aulas remotas, né, do jeito que fizemos aqui com vocês, passamos o link, pedimos para que vocês joguem, é o que dá para fazer com o aluno também à distância, né? Né, professor? Isso. Então, Vanderlei, essa mesma atividade, nós preparamos ela e também fazemos esse tipo de atividade com os alunos no presencial, tá? É que como devido aí à pandemia, né, ensino à distância, ensino remoto, então nós temos esta sugestão. Então, ela está nas duas versões, essa atividade. Perfeito. Então, a partir de agora, estou contando aqui 5 minutinhos para os professores manusearem aí, entrarem no formulário, ver como que é a atividade. Nós divulgamos essa atividade para os alunos, né?
né, no grupo de WhatsApp, e a devolutiva foi satisfatória, tá? Eles gostaram da atividade, acharam interessante. Ficaram motivados. Lembrando também aos participantes que o chat está aberto, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário a respeito da atividade, fique à vontade, pode postar seus comentários no chat também. Olha, gente, eu acabei de ver a minha pobre da minha calça novinha, ó. Não, já precisa te cobrar, mano. Mais ó, olha que a cadeira está aqui. Bom, acho que em função do tempo aí já podemos dar continuidade, né? Também já postei no chat aí para vocês o link para a segunda atividade. Peço para a professora Lourdes dar prosseguimento e abre o microfone, porque eu mutei todo mundo, tá bom, professora? Por favor. Certo. Então, a próxima atividade, né? Voltou? Tá. A próxima sequência, muda o slide. Isso. Conhecer as características principais das progressões geométricas, sabendo aplicá-las em diferentes contextos e compreender o significado da soma dos termos de uma PG infinita e saber calculá-la. Tá? Então, pode passar o slide. Então, vamos verificar aqui, porque aqui a gente trabalha com as leis de recorrência, né? Então, isso. Tá. Então, aqui na apostila, ele apresenta essa atividade das figuras, né, dos triângulos, e aqui, nessa atividade, a gente sempre dá uma revisitada lá nas regras de potenciação, relaciona o resultado à posição da figura, daí ser uma lei de recorrência, né? Eu tenho que estar sempre recorrendo ali à posição da minha figura na sequência. Então, para essa atividade, para completar também essa atividade no caderno, nós fizemos também uma outra atividade, né? Adaptamos essa atividade para um formulário, né? Para motivar o aluno a fazer as atividades e também ser independente na pesquisa, na mesma linha. Então, a nossa linha de pensamento aqui é o matemática por toda parte, né? Então, nós buscamos aí atender todas essas diferentes ações da matemática. Próximo slide, João. Da matemática, pode passar. Então, aí, olha, geralmente, para trabalhar esse tipo de lei de recorrência, a gente constrói uma tabela,
que a tabela sempre facilita, né, a visualização, para ver o comportamento dos números, e também depois para transcrever as informações de uma tabela para um gráfico. Então, nós temos aqui as diversas formas de representação de uma situação. Eu tenho numa forma de linguagem corrente, que é um enunciado, aí eu transcrevo para uma tabela, e dessa tabela eu transcrevo para um gráfico. Então, alguns especialistas dizem, né, que alguém só domina realmente a matemática quando ele sabe fazer a leitura nessas três representações. Então, essa atividade ela é muito boa por conta disso também. Tá? Pode ir para a próxima. Acho que é do Adi que fala isso, né? Agora é esse outro joguinho também. Isso, o link também já está no chat, pessoal, para vocês entrarem, manusearem, ver aí mais ou menos como que funciona o jogo. E depois isso aqui vai ficar disponível para vocês, tá bom? O link, a professora já disponibilizou, fique à vontade quem quiser usar, né, professora? Isso, exatamente. Pode usar. E se alguém quiser também, eu tenho um molde desse tipo de atividade, porque ela é um pouco trabalhosa de ser montado. Primeiro, você demora um tempinho para fazer. Depois você pega o jeitão, aí pronto, né? É só Ctrl+C, Ctrl+V. Fácil falar. Não, a gente só vai copiando. Só muda os enunciados e deixa os bonequinhos lá. É isso, né? Eu demorei 4 horas para fazer o primeiro. Uhum. E aí, enquanto os professores, né, estão manuseando o Google Docs aí, né, para verificar como que fica essa atividade aí no formulário, é bom a gente citar que, assim, né, é mais uma sugestão, uma maneira diferenciada da gente trabalhar determinada habilidade, focada no caderno, né, porém trazendo de uma maneira mais prática para o aluno, porque fazendo também se aprende, né, eu acho que é uma maneira bem interessante aí da gente trazer a matemática para uma parte mais prática do que só a explicativa, né? A abstração exigida pela matemática, às vezes, é muito complicado para alguns alunos. E fazendo na prática facilita. Mas de encontro também as propostas que a gente tem observado aí no Centro de Mídias, né? Metodologias ativas. É interessante, os alunos têm gostado, tá? Devolutiva é positiva, mas é claro, é apenas mais um caminho, é apenas mais uma forma, né? Verdade. Então é isso, acho que já deu para o pessoal sentir, vamos dar prosseguimento. Explicações que no manual é melhor, com certeza. Verdade. Então pode continuar, João. Próximo slide, por favor. Então, resolver e elaborar situações problema de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo, calcular a probabilidade de eventos com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1, e as suas características. E aqui também, nós temos aqui a exponencial, né? Então, pode mudar a tela. Então, aqui para essa atividade, nós contextualizamos com o momento atual, o momento da pandemia, tá? E mostramos aí, fazendo uma leitura da situação atual e fazendo uma modelagem matemática para entender a situação. Foi essa a nossa proposta para essa atividade. O link já está no chat também, para os professores poderem observar, ver como que a atividade se desenvolve. Essa atividade também, nesse modelo de atividade, é interessante quando a gente faz uma videochamada, abre o formulário lá também para o aluno e conversa com ele sobre a atividade, tá? Em alguns momentos,
Essa foi uma, né, que nós começamos a fazer lá no início da pandemia, assim que a gente começou com a quarentena. Então, a gente foi montando atividade juntos, os alunos foram trazendo os dados, e depois aqui é só o fechamento da pesquisa feita. Então, é o matemática realmente no dia a dia e em toda parte, a todo momento. Foi uma proposta com a professora de biologia, essa atividade, com a Rosângela. Muito bom. Acho que já teve um tempinho também para o pessoal manusear. E acho que para a terceira série tem mais uma proposta de atividade também, né, professora? Isso. O Ademir quer falar, Ademir? Cadê o Ademir? Oi. Oi? Não, já falou tudo já, pode mandar ver. Tá, essa daqui, né, Ademir, essa aqui é uma atividade também do princípio fundamental da contagem, que a gente traz a ideia de que é necessário saber contar, mas saber contar conjuntos. Para contar conjuntos grandes, eu preciso ter técnica, tá? Então, as aulas do Centro de Mídia focaram bastante, eu acho que deve ter passado umas 10 aulas sobre o princípio fundamental da contagem, né? Então, daí a importância realmente de saber contar, não contar 1, 2, contar o que é um conjunto muito grande, né? Então, completando aí a atividade, nós trouxemos essa proposta também, ela é bem simples, é bem pequena, é o contar placas, porque nós estamos vivendo um momento que está em transição, a placa do 3 letras e 4 algarismos para 4 algarismos e 4 letras e 3 algarismos, né? Então, essa é uma atividade que é muito usada de contagem de placas, então eu tive essa ideia de fazer essa montagem em formulário. Nós já tínhamos feito essa atividade na escola de uma outra forma, aí eu transcrevi para o formulário. Essa atividade pode ser utilizada tanto no ensino fundamental como no ensino médio, né? A parte de contagem, né? O princípio para eles, né? Até mesmo para o ensino médio. Verdade, Ademir. Ela pode ser utilizada, embora está sendo aqui colocada como uma sugestão para a terceira série, mas ela já pode ser como um resgate, né, do início da ideia de contagem lá nos anos finais, ou também já trabalhar direto com elas lá, porque é importante, como a professora falou, quando a gente tem essa fase, né, de mudança de emplacamento de veículos, é bom para o aluno entender na contagem que diferença que faz, né, trocar um algarismo por uma letra, né, quanto que isso me beneficia, e mostrar o quanto que a contagem ela é importante para as grandes organizações, né, sempre que tem que trabalhar com um número muito grande de público, como, por exemplo, o número telefônico. Por que se colocou o 9 também no início dos celulares, alguns anos atrás, né? O que isso interfere? Ou seja, quantos números a mais eu consigo com isso?
eu acho que esse debate também é bem interessante para o aluno entender a importância da contagem, inclusive no dia a dia. E também essa ideia do formulário também, como a Lourdes falou, né? A gente podemos utilizar dentro da sala de aula, o aluno com celular, com internet, ou sala de informática, lógico que depende da realidade de cada escola, né, e do público também, mas é uma atividade que você pode realizar tanto em sala de aula ou até mesmo ser enviada para casa, para não responder em casa. Verdade. Bom, acho que já deu tempo, né, do pessoal dar uma olhada na atividade também. Vamos dar prosseguimento então, João, por favor. Aí nesse slide é uma sugestão, né, também do caderno do aluno. A gente não iremos resolver aqui, tem uma questão de tempo, mas é uma sugestão de atividade para que os professores possam trabalhar, né, com o aluno, né, trabalhando com a função exponencial, já faz uma revisão de porcentagem, né, que também é uma defasagem que tem bastante no terceiro ano do ensino médio. É isso. Isso aí. Deixa eu só ativar o mudo de todos aqui. Muito bem. Então, pessoal, estamos chegando ao fim, né, da nossa ATPC de hoje. Acho que uma frase aí para reflexão, né? Acho que é sempre importante quando a gente está tratando aí alguns assuntos, revisitando alguns conceitos importantes. Então, lembrando que essa pauta, ela é desenvolvida pela Secretaria da Educação, justamente com base naquelas habilidades percebidas em nível estadual, né, de que os alunos encontraram maior dificuldade até o momento. Então, por isso que a gente tem que revisitar essas habilidades e incentivar, né, realmente a elaboração das atividades do caderno do aluno, do Aprender Sempre e todo o material aí que é produzido para a gente. Então, trazendo uma frase do Einstein aí, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Eu acho que, né, essa frase do Einstein mostra muito a nossa missão como professor, né? Fazer com que o universo de cada pessoa se expanda através do conhecimento. Então, é isso. Pode passar, João, por favor. Bom, pessoal, deixando já sobre aviso aí, né, a organização da nossa próxima ATPC, que será no dia 3 de dezembro. A participação das escolas aí vai ser do pastor Alberto Augusto e da escola do Pedro Paulo, ok? E na ATPC de hoje a gente agradece imensamente a colaboração da equipe do Margarida Pinho e do Rubens Paiva, ok? Para finalizar... Vanderlei. Oi. Só lembrando, tá? A gente sempre, ou eu ou você, a gente acaba esquecendo. Dia 3, na verdade, é o dia da ATPC, de matemática. Isso. Dia 2, ATPC de língua portuguesa. Exato. Mas na segunda-feira agora, já no dia 23, né? Na segunda, 23, nós já temos as ATPCs manhã, matemática, e tarde, língua portuguesa, em que nós todos, PCNPs, PCs e professores facilitadores dessas escolas devemos assistir. Aí nós vamos receber a pauta, o material, e nós vamos ter da terça-feira, né, desconsiderando aí que na segunda a gente vai ter a TPC ainda de português à tarde, da terça-feira até o dia 2 e o dia 3 de dezembro, essa conversa na pauta, tá? Mas nós vamos orientar tanto o pessoal do Pedro Paulo quanto o pessoal do Alberto Augusto com relação a isso, ok? Sim, e o pessoal que está finalizando aqui hoje com a gente, né? A gente viu a apreensão de todos aí para poder fazer essa TPC. Língua portuguesa ontem estavam muito mais nervosos ainda, aí quando passou pela TPC de língua portuguesa, hoje você viu de matemática, estavam todos tranquilos, ocorreu tudo maravilhosamente. Ô João, enquanto o pessoal se despede, eu gostaria que você deixasse na tela para a gente a avaliação
tá, pessoal? Para que vocês Sim. façam a avaliação aí da TPC de hoje. Eu coloquei o link também para vocês aqui no chat. Rapidinho, tá? Respondam, por favor. Eu só fiz isso por conta que eu não consigo acessar o meu microfone aqui, por isso. Ah, perfeito. Tá? Ô, E João. a gente sempre esquece. Oi, Rose. A gente sempre esquece de falar que, na verdade, a data que a gente coloca aqui, ela incide em outras situações também. Diga, Rose. É que para quem está assistindo, né, João, vamos supor, os outros professores, dia 3 é o dia que a gente tem um compromisso com matemática e dia 2 será o compromisso com língua portuguesa. Só que as escolas que estão na organização, é lógico, a gente tem outros encontros aí. Eu só quero agradecer ao João, ao Vanderlei, a Mariana, o suporte que nos deram aguentar aí essa semana aí. Realmente a gente fica apreensivo, espero que a gente tenha conseguido, né, alcançar os objetivos que vocês esperavam, aos colegas também do Margarida, né, o apoio, a troca de experiência, todos nós aí, mas eu acho que a gente conseguiu aí a expectativa, não sei se foi válida, e eu acredito que todos nós, como já foi falado por todos os professores, PCNPs, né, somos professores, a gente está aqui, ninguém está falando como que é para trabalhar, e sim são sugestões, né? São trocas de experiências. Eu acho bem válida essas reuniões que vocês elaboraram dessa forma. E fica aí as sugestões e boa sorte para as outras escolas também. Eu acredito que finalizamos, respiramos, né, Margarida? Acabou. Boa sorte para os colegas aí, sucesso. Nós queríamos agradecer. Vai falar mais. Eu também gostaria de agradecer o apoio que nos deram nessas 2 semanas para a elaboração, o suporte que vocês deram, o suporte técnico também, e fico muito agradecido de ter participado dessa semana, dessa reunião da TPC com vocês. Agradeço mesmo. A gente aqui agradece a parceria de vocês, o empenho, os estudos, né? E essa troca está sendo muito legal mesmo, tanto para a gente e para todos que estão assistindo. Parabéns, equipe, e muito obrigada. Parabéns a todos. Lúcio, quer falar alguma coisa? Só tenho a agradecer a participação, foi bacana. Acho que a gente vai aprendendo, a cada reunião a gente vai aprendendo um pouquinho mais. E com isso, melhorando um pouco o nosso trabalho, tá bom? Obrigado pela equipe aí da diretoria, você, o João, a Mariana, meus professores, o pessoal do Margarida, que também foi ótimo. E assim, se ajudando, a gente vai chegando lá e vai melhorando a situação das nossas escolas em aprendizagem, né? Tamo junto. Com certeza. Obrigada aí, hein? Tchau. Tchau, pessoal. Boa tarde para vocês.